E aí, senhores, eu sou o Victor Victorelli. Para quem não me conhece, eu sou estudante de Filosofia e Lógica, tenho um canal de Filosofia e Lógica aqui no YouTube. E hoje eu vim trazer esse vídeo para o pessoal do Contra os Acadêmicos sobre a importância da lógica na formação intelectual. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser muito importante para o público do COA, porque grande parte do público do COA é jovem, é ingressante na vida intelectual. Então, se você concorda comigo e acha esse vídeo relevante, eu peço que você deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal do COA para continuar apoiando o trabalho deles. Então, muito bem, antes da gente começar sobre a importância da lógica na formação intelectual, é importante que a gente entenda o que é lógica, qual que é a sua definição, qual que é a sua natureza. Então, a lógica é definida como a ciência que estuda os princípios e métodos de inferência. O que isso significa? A inferência é basicamente essa passagem de premissas à conclusão em um argumento e um raciocínio. Tá? Então a lógica ela vai justamente estudar isso e ver quando essa passagem vai ser lícita e quando ela vai ser ilícita. Ela faz isso, é claro, determinando as regras de inferência, os princípios de inferência, estabelecendo algumas normas, alguns princípios lógicos, axiomáticos, enfim, basicamente essa é a função da lógica modernamente. Então hoje em dia a lógica ela se restringiu mais nesse aspecto formal da lógica que a gente tinha antes, que era dividida em lógica material e lógica formal. Hoje em dia ela se foca mais na lógica formal mesmo. Agora, por que a lógica é tão importante assim para a formação intelectual? Bom, são vários motivos, tá? Mas eu acho que o principal deles, e a gente pode começar por ele, é exatamente porque a lógica é uma ciência propedêutica. O que isso significa? Ela é preliminar, ela é introdutória. Então, de certa forma, toda ciência, toda disciplina utiliza a lógica como instrumento para atingir o conhecimento. E nisso eu incluo as próprias ciências empíricas, por exemplo, né, que apesar de usarem a experiência, as evidências diretas, elas também precisam da lógica para atingir o conhecimento, porque elas não se limitam a essas evidências. Né? A evidência empírica na ciência ela é utilizada ou para fundamentar uma premissa, ou então para verificar uma conclusão, por exemplo, mas ela não se limita a essa evidência, ela precisa também da inferência, seja a inferência indutiva, seja a inferência dedutiva. E além disso, é claro, a lógica é necessária também para a metafísica, para a gramática, para todas essas ciências e disciplinas. A própria relação da lógica com a gramática, por exemplo, é muito alta. Se você for reparar, a lógica ela basicamente faz uma normatização do pensamento, tomando cuidado, é claro, com essa tendência psicologista de definir a lógica, mas enfim. E a gramática ela se preocupa em definir as regras, as normas da língua, que é basicamente a expressão do pensamento. Então há essa íntima relação entre as duas coisas, e tanto é que as normas da gramática em muitos aspectos se parecem com as normas da lógica. E essas duas disciplinas, né, a lógica e a gramática, elas estão sempre no início de qualquer ordem de disciplinas. Né? Se você for reparar, por exemplo, na ordem de São Tomás de Aquino, você começa lá com a gramática e com a lógica, depois você vem a retórica e vem as outras disciplinas. Mesma coisa com as artes liberais, né? Você tem as 7 artes liberais, e apesar de você ter antes o quadrivium do trivium, o trivium ainda assim ele vem antes da formação em direito, em teologia, em filosofia, por exemplo, exatamente porque essas disciplinas eram feitas no ensino superior, enquanto que no ensino médio era feito o trivium, que tem exatamente a lógica e a gramática. E, inclusive, a própria ordem da disciplina de São Tomás, ela é de certa forma uma correção, um aprimoramento das artes liberais, porque eu particularmente acredito que grande parte dos filósofos escolásticos consideram sim a ordem de São Tomás superior à das artes liberais. Agora, sobre a relação da lógica e da gramática com a metafísica, isso também é bem evidente. Por exemplo, se você pega o Trivium da irmã Miriam Joseph, você percebe ali que, apesar de ser um livro sobre a gramática, a lógica e a retórica, você é apresentado, por exemplo, a noção das 10 categorias do ser de Aristóteles, que é justamente uma noção metafísica, né? Então, meio que essas noções metafísicas são essenciais para o entendimento dessas disciplinas, principalmente a parte de gramática geral, e por isso disse também que o conhecimento é helicoidal, né? Você avança e depois você regride, depois você avança de novo e tudo mais. Mas é importante que você sempre parta, sim, da lógica e da gramática nessa formação intelectual. Se você for reparar nos grandes cientistas, nos grandes intelectuais, eles sempre têm uma noção, mesmo que intuitiva, de lógica, tá? Só que, no entanto, essa noção intuitiva ela não é suficiente. Então, essas pessoas que não se preocuparam em estudar lógica formal mesmo, simbólica, geralmente elas acabam cometendo algum tipo de paralogismo, algum tipo de sofisma nos seus artigos, nas suas entrevistas, exatamente porque essa noção intuitiva não é suficiente. E aqui vai a minha ênfase, então, na importância do estudo da lógica formal, né, tanto a lógica tradicional quanto a lógica moderna simbólica, porque sem ela você não consegue ter essa noção, essa formação intelectual completa e bem sólida. Agora, por que é importante o estudo da lógica simbólica, ou seja, aquela que usa as linguagens artificiais
Por que isso é tão importante em si para a formação intelectual? Basicamente, pessoal, porque o que a linguagem lógica faz basicamente é manter a estrutura do raciocínio, do argumento, e tirar tudo aquilo que tem de acidental e manter tudo aquilo que tem de essencial, de substancial. Ou seja, ela conserva a forma e tira a matéria, né? A matéria não é relevante para o estudo das inferências. E aí, conforme você vai estudando esse tipo de lógica simbólica, você vai se acostumando com as estruturas de raciocínio e você vai se adaptando cada vez mais a pensar de forma lógica, pensar de forma coerente e a saber tirar de forma adequada uma conclusão de certo conjunto de premissas. E aí, quando você adquire essa compreensão clara das estruturas, você vai estar pronto para ter uma formação intelectual completa. Você basicamente vai estar pronto para aprender quase que qualquer disciplina, porque compreendendo as estruturas vai ser muito mais fácil você preenchê-las de conteúdo material. E assim, tudo que você aprender, você vai conseguir preencher nessa estrutura e vai conseguir formar um conhecimento orgânico que forme um todo coerente. Então a lógica e também a gramática nesse processo de formação vão ser sim um componente essencial, tá? Precisamente para que você consiga formar uma cosmovisão sólida e consistente. Agora, transcendendo um pouco esse âmbito da formação intelectual em específico, eu vou falar um pouco dos benefícios gerais da lógica, tá? Eu acredito que do que a gente já viu aqui já é o suficiente para você estudá-la, mas eu vou apontar algumas vantagens aqui que vão além disso, que são as seguintes. Primeiro, a interpretação de texto, tá? Estudando lógica, você vai melhorar muito a sua interpretação de texto, por diversos motivos. O principal deles é que você vai literalmente melhorar a sua capacidade de compreensão. Tá? Eu, por exemplo, há uns anos atrás, quando não tinha muito conhecimento de filosofia, eu quis pegar um livro do David Hume, que era sobre epistemologia, se não me engano, era investigação do entendimento humano. E apesar de não conhecer grande parte dos termos técnicos que ele utilizava, com uma noção de lógica que eu já tinha, eu consegui compreender mais ou menos o conteúdo do livro. Tá? Eu conseguia manipular aqueles conceitos, conseguia melhorar a minha interpretação de texto e conseguia extrair mais conteúdo daquele livro graças a essa noção que eu tinha de lógica. Então esse é um dos primeiros motivos para você estudar lógica. Aí depois, é claro, você tem a melhora na escrita, né? Então a capacidade de expressão, que também tem muito a ver justamente com a capacidade de compreensão. Você ainda tem a melhora no pensamento, né? Você tem uma melhora na concatenação de ideias, né? Você consegue estruturar as ideias, ligá-las umas às outras de forma mais coerente e consegue chegar a conclusões a partir dessas ideias de forma mais sólida. Você também tem uma melhora na memória, tá? Então, o Julius Peele, se eu não me engano, ele falava no seu livro Educação da Vontade sobre a importância que tem a estruturação, a sistematização do conhecimento para a memória. É aquele conceito de liga de associações, né? Então você faz uma associação de uma ideia com a outra, você forma uma estrutura completa, e aí quando você se esquece dessa estrutura mais ou menos, basta que você lembre de uma pontinha dessa liga que você consegue puxar todas essas ideias e lembrar do sistema inteiro. Tá? Então a lógica ela também vai te ajudar nesse sentido de memorizar o conteúdo de um livro, de memorizar a cosmovisão de um autor e tudo isso. Ela vai te dar uma melhora nos hábitos também, né? Nos hábitos intelectuais, nos hábitos operativos, no seu dia a dia, na sua eficiência, na organização da sua agenda e tudo isso. Eu mesmo, quando comecei a estudar lógica de forma mais aprofundada, senti uma grande melhora nesse sentido. Você começa a dar mais valor mesmo na estrutura dos seus atos, das suas atitudes, nas motivações do que você faz. Você passa a ser uma pessoa muito mais racional também, né? Menos impulsionada por paixões e emoções, exatamente porque você começa a se perguntar sobre o porquê das coisas que você faz, tá? E os últimos dois motivos que eu acho que é importante citar aqui primeiro, eu acho que é uma melhora na saúde mental em geral, tá? Quando você estuda lógica, esse ato de se exercitar com lógica, você acaba oxigenando o seu cérebro e aumentando o fluxo sanguíneo do seu cérebro, o que faz bem para a sua saúde. E você tem também literalmente um aprimoramento da inteligência, tá? Então muitas pessoas pensam que o quociente de inteligência, o QI, ele é uma questão genética, que você nasce com mais QI ou com menos QI, mas na verdade, apesar de ter sim uma importância genética, ele pode ser melhorado no decorrer da vida com bons hábitos intelectuais e principalmente, como eu enumero aqui, com o estudo da lógica. Esse contato frequente com o hábito de pensar logicamente, de pensar sobre a lógica das coisas, vai criar mais sinapses no seu cérebro e você vai ter uma mudança literalmente anatômica no seu cérebro. Enfim, acho que são esses principais motivos para você estudar lógica. Os motivos, na verdade, são infinitos, tá? Mas eu acho que esses já são suficientes. E agora eu gostaria de fazer para vocês a recomendação de alguns livros para vocês estudarem lógica.
A própria lista do Contra os Acadêmicos de Filosofia já tem alguns ótimos livros de lógica, eles também têm a lista deles de lógica em específico, vocês podem seguir essa lista, mas enfim, eu gostaria de recomendar em particular alguns livros aqui, que é A Introdução à Lógica do César Mortari, tá? Para você ter uma noção de lógica moderna em geral, A Lógica Informal do Douglas Walton, para você conhecer essa parte de lógica informal, da pragmática lógica, e é claro, o Trivium da irmã Miriam Joseph, para você ter essa noção de lógica tradicional. Esses 3 livros já são ótimos assim para você ter esse início na lógica. E agora, caso você queira se aprofundar mais, eu recomendo que você siga a própria lista do Contra os Acadêmicos, que eles têm ótimas indicações lá para você continuar nesse aprendizado, para você continuar nesse progresso na sua formação intelectual e lógica. Então, basicamente, esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês acharam relevante, eu peço mais uma vez que vocês curtam aqui embaixo e se inscrevam no canal do Coa. Convido vocês também a conhecerem o meu canal, onde eu faço análises lógicas de vídeos de outras pessoas, de argumentos, de livros e tudo mais. Também posto vídeos de filosofia por lá, então recomendo que vocês vão lá assistir. Se você tem alguma sugestão de algum outro vídeo que eu possa fazer aqui em parceria com Contra os Acadêmicos, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.